As células-tronco do sangue do cordão umbilical são utilizadas no tratamento de diversas doenças atualmente, como leucemia, paralisia e muitas outras. Você vai saber agora como acontece essa coleta e armazenamento aqui no estado do Ceará. Confira. Vamos então falar sobre essa coleta de células-tronco do cordão umbilical, realizada aqui em Fortaleza já há bastante tempo. Eu estou aqui no BCU, Banco de Cordão Umbilical, para conversar com eles. Fazia tempo que eles não apareciam por aqui, a gente já estava com saudade aqui no check-up. Doutor Fabrício Martins, embriologista. Tudo bem, doutor? Natália, muito obrigado, tudo ótimo. Melhor com vocês aqui, você e sua equipe do check-up, trazendo aqui, veiculando informações importantíssimas na área da saúde. E a doutora Carla também comigo, Carla Cavalcante. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, agradeço vocês estarem aqui e nos proporcionar, passar mais informações para todos que estão nos assistindo. Doutor Fabrício, já são 14 anos de trabalho, né? 15 anos lá em São Paulo, né? Quando vocês começaram o laboratório lá em São Paulo. Mas muitas pessoas ainda não sabem que existe esse serviço aqui, né? No Ceará existe isso, assim, às vezes as pessoas chegam sem saber que existe esse tipo de serviço. Natália, realmente é um produto, digamos assim, é um serviço que ele tem grande importância. Então, é um produto que, digamos assim, ele exerce um efeito terapêutico gigante. Uma vez que as células-tronco são células que têm a capacidade de se diferenciar, de se transformar em qualquer tecido do corpo. E por este fato, são células que têm a capacidade de tratar inúmeras doenças, principalmente as doenças degenerativas. Então, por esta atividade desta célula, aí surge a grande importância do armazenamento das células-tronco do cordão umbilical. Então, inclusive, acho que mais de 80 doenças, né? Aqui no Brasil nós temos em torno de 80 patologias sendo tratadas rotineiramente, existem mais de 200 doenças em fase de pesquisas. Então, nós acreditamos que essas células realmente representam um coringa no tratamento de muitas doenças. São células-tronco do cordão umbilical, presentes no sangue do cordão umbilical, e esse sangue, depois do nascimento, ele vai ser desprezado. E as pesquisas demonstram, a medicina mostra que essas células já vêm exercendo um efeito terapêutico importantíssimo, principalmente no tratamento de doenças hematopoéticas. Quando eu falo de doenças hematopoéticas, eu falo, por exemplo, as leucemias. Não só a leucemia, tem várias outras doenças sendo tratadas. Mas esse início que eu te perguntei, porque realmente a gente sabe que algumas pessoas ainda não conhecem bem o serviço, mas mesmo sem conhecer, né? As pessoas tendo algumas dúvidas sobre isso, porque é algo bem técnico, mas o serviço ele vem sendo mais procurado, né, cada ano. O que a gente percebe realmente é o avanço da medicina, é o avanço dessas tecnologias. A medicina hoje ela está sendo mais preventiva do que curativa, digamos assim. E tendo em vista o avanço dessas tecnologias, as células-tronco têm realmente despertado um grande interesse no seu armazenamento. Quando a pessoa tem, por exemplo, uma leucemia, uma LLA, uma leucemia linfóide aguda, que é considerada as doenças mais graves, a pessoa precisa fazer uma quimioterapia. E a gente sabe que a quimioterapia é um tipo de tratamento que deprime muito a função das células do corpo. Todas as células boas também morrem. E aí a pessoa precisa fazer um transplante de célula-tronco depois da quimioterapia. E essas células-tronco têm que vir de alguém sadio, tem que vir da medula de um doador sadio, do cordão umbilical de um doador sadio. Só que é muito difícil a gente encontrar uma pessoa compatível, que a gente fala de histocompatibilidade, que é compatibilidade entre tecidos, tá certo? Então, é difícil encontrar. Então, quando uma mamãe opta por guardar a célula-tronco, então assim, ali é uma garantia de que, se Deus nos livre, essa criança vier a ter alguma patologia degenerativa e ela precisar, ela tem aquele material guardado. Então, os estudos mostram que esse material pode ficar guardado durante 80, 90 anos. Então, daqui a 80 anos, é uma fase que a gente sabe que vai adoecer. Então, se a pessoa precisar, a pessoa vai ter a célula ali guardadinha para tratar, por exemplo, uma leucemia, uma doença
neurodegenerativa, como por exemplo o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, doenças autoimunes, como por exemplo diabetes. Então hoje já tem pacientes voltando a andar porque fez o tratamento com a célula-tronco. Aquela atleta olímpica, Laís, que sofreu um acidente nas Olimpíadas de Inverno na Suíça, ela ficou tetraplégica. E ela começou a fazer tratamento com a célula-tronco, ela já mexe o dedo mindinho, já mexe o ombro. E ela foi lá no programa do Bial dizer que a célula-tronco tem sido realmente uma chave, uma peça-ouro no tratamento dela. Qual o parto, os tipos de parto, né, que possibilitam isso, essa coleta? É feita aqui mesmo? Como é que é feita essa parte mais prática? Isso, a gente sempre fala da importância e fala que o único momento de coletar essas células-tronco é no momento do parto. Pode ser cesariana, pode ser um parto normal. Nós temos uma equipe maravilhosa aqui em Fortaleza, que a gente chama de vampiras, que coletam até a última gota de sangue. Por quê? Quanto mais sangue a gente armazenar, mais patologias poderia tratar. A leucemia, que precisa de pelo menos 25 milhões por quilo de peso. Então, quanto mais sangue a gente coletar, mais certo pode dar. Então, a gente fala para as pacientes sempre nos procurar, de preferência antes, porque tem toda uma documentação, que a gente segue as normas da Anvisa. Então, nos procurar, mas tem aquelas que chegam na maternidade, decide coletar, e como nós temos muitas coletadoras, muitas enfermeiras, a gente consegue chegar a tempo de fazer essa coleta e as mães realizarem o desejo de armazenar para o futuro. A gente sabe que tem muitas patologias aí a serem tratadas e elas guardam pensando no futuro. Não que queiram que o filho venha a ficar doente, não. Mas a gente tem que pensar que é um seguro que ela está fazendo para os filhos. Realmente realizar essa coleta de qualquer forma. Se não conseguir, né, com vocês, fazer uma doação, sim. Mas não desprezar esse material que é tão, né, importante. Sim, sim. Aqui temos o Hemoce, que coleta, né, e a paciente doa. Aquela paciente que não tem condições de armazenar para o próprio filho no banco privado. O BCU é um banco privado, a paciente coleta e armazena para o próprio filho. Tem o Hemoce, que ela faz a doação. Então, desprezar não, vocês estão desprezando uma joia. Porque dá para tratar, dá para doar, dá para ajudar muitas pessoas. Muitas patologias, até uma diabetes você consegue tratar. A coleta é indolor. É no momento do parto, tanto cesariana como parto normal. E a nossa coletadora vai lá com a bolsinha de sangue, coleta o máximo de sangue com a placenta ainda intraútero. Os obstetras nos ajudam, são nossos colegas, eles nos ajudam a ordenhar para vir o máximo de sangue para a nossa bolsa. Quanto mais sangue a gente conseguir, mais tratamento eles vão poder fazer. E como o doutor Fabrício falou, esse material fica armazenado aqui de forma muito segura, né, por bastante tempo. Tem todo esse critério de segurança. E assim, coletou, a gente já embarca para São Paulo. Vai ficar em São Paulo, próximo dos melhores centros de terapia celular. Então, fica lá em São Paulo, é embarque imediato, não passa por raio-x, é todo um cuidado. A transportadora entrega lá na empresa aérea e é como se fosse um órgão a ser transplantado. É um cuidado extremo e chega em São Paulo, vai direto para o laboratório, entregue a responsável do laboratório e vai fazer o processamento, a criopreservação e o armazenamento lá em São Paulo. E com certeza já deve acontecer, doutor, essa utilização, né, de forma muito prática hoje, né? Porque a doutora falou que armazenar algo muito precioso, armazenar vida, né? Vocês estão armazenando vida. Salvam vidas essas células. Acreditava-se não, realmente no passado era um valor bastante oneroso, era muito caro, então só pessoas de alto poder aquisitivo conseguiam ter acesso a esse tipo de serviço. Roberto Justus é um paciente do BCU, né? Então naquela época ele pagou caríssimo por isso. O serviço do BCU, que é particular, é um serviço muito acessível, eu lhe garanto que é muito acessível. E existe uma taxa de manutenção para manter essas células guardadas, mas eu
repito, é uma taxa muito acessível. Então, é barato diante de uma necessidade. Diante da vida. E diante da vida. Então, como você perguntou, rotineiramente as doenças estão sendo tratadas através da utilização dessas células-tronco. Eu tive um amigo, por exemplo, que ele teve uma leucemia linfóide crônica e ele teve que fazer a quimioterapia, depois ele teve que fazer um transplante. Só que na época ele achou um doador compatível aqui em Fortaleza, de medula, célula-tronco da medula. Então ele utilizou a célula-tronco da medula e aí ficou bom. Só que no intervalo de 4 anos ele teve recidiva. A recidiva é quando a doença volta. Então a leucemia voltou. Só que a leucemia, quando volta, ela volta muito grave. Ela ganha força. E ele precisou fazer uma quimioterapia mais abrasiva, mais forte, e precisou novamente de célula-tronco. Cadê que ele encontrava doador compatível? É muito difícil encontrar doador compatível, porque você tem muitas campanhas de doação. E aí ele não encontrou doador compatível, foi o que ele fez, como a doutora Carla falou. Ele foi lá no Hemócio. E lá no Hemócio tinha célula-tronco do cordão umbilical compatível com ele. E aí ele fez a quimioterapia, fez a infusão dessas células-tronco do cordão umbilical e hoje, já depois de 7 anos, está salvo. E eu quero parabenizar, doutor, mais uma vez pelo trabalho do BCU, dizer que é uma honra estar aqui mostrando essa prestação de serviço. Acima de tudo, uma prestação de serviço, né? Então, a gente se sente muito orgulhosos, né? A gente tem orgulho de ter uma empresa como o BCU aqui em Fortaleza, aqui no nosso Ceará. Nós que nos sentimos orgulhosos pela sua presença, pela grandiosidade do seu trabalho. Então, a gente fica muito honrado por conta disso também. Muito obrigado, Natália. Obrigada, doutora. E vamos deixar o recado aí para as mãezinhas. Engravidou, já procura aqui o BCU. Não deixa para procurar lá na última hora, quando for, né? Na hora do parto, procura o quanto antes. Até porque tudo, né? Com mais calma, com mais preparação é melhor, né, doutora? Com certeza. O ideal realmente é vir aqui ao BCU para a gente preparar, deixar o kitzinho do bebê já pronto. E assim, fazendo antes, consegue parcelar e vai pagando bem tranquilamente e não vai nem sentir. É importante perguntar, porque o doutor Fabrício falou algo muito interessante, né? Muita gente acha que é algo caro, que é inacessível. Não, já está bem mais acessível e vale a pena. Vale muito a pena. É uma coisa que não tem preço, porque você está guardando um seguro para o seu bebê, para seu filho, né? Porque não vai usar só quando bebê, vai usar quando estiver maior, quando já estiver idoso. Então, assim, eu agradeço muito por vocês estarem aqui, por nos proporcionar, falar um pouco da importância da coleta das células-tronco, porque muita gente realmente ainda não sabe da importância, muita gente precisa dessa informação, e eu espero que assistindo aí o seu programa, que realmente veja a importância, que procure, que pesquise, que converse com o seu obstetra, converse. Porque eles estão lá, às vezes eles esquecem de falar, mas eles estão lá e eles sabem da importância e eles estão sempre nos ajudando a ordenhar, nos ajudando a mostrar a importância de coletar, né, as células-tronco nesse momento tão importante da vida deles. Muito bem. Até a próxima, então, aqui no Check-up. E não vai demorar mais, hein? Não vai demorar. Muito obrigado, Natália.